Conforme prometido, hoje a gente vai falar também de Ambev, companhia essa que ofereceu um retorno histórico de quase 4.800%, contra apenas 1.600% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para a vida real, se você como investidor tivesse investido apenas R$ 1.000 na companhia e carregado ela até hoje, você teria quase R$ 50.000, pelo simples fato do carrego e do reinvestimento. Estratégia essa que eu sempre passo para vocês, das 3 chaves do sucesso. A oportunidade está aí para todos. E trazendo isso para um período mais curto, um período mais real, os últimos 5 anos, aí o cenário já não fica tão legal para ela. Ela está nesse hall de empresas como Bradesco, Santander, Klabin. A Ambev também está de empresas que oferecem um retorno negativo no período. O Ibovespa retornou quase 50% para o investidor, enquanto ela entregou menos 8% ao investidor. Ela acabou de divulgar o resultado dela hoje pela manhã. A Ambev teve uma queda de 15% no lucro no segundo trimestre, porém parte importante é essa daqui, reduz a previsão de alta no custo. Já vou explicar para vocês o porquê disso. A companhia lucrou 2,6 bilhões de reais no período, enquanto os analistas e o consenso Refinitiv esperavam 2,68 bilhões. Em termos de lucro, sem novidades nessa divulgação, tá? O grande ponto aqui é o CPV. No guidance dele, eles estavam esperando uma alta de até 10% para esse ano. E agora, numa revisão, eles estão esperando algo de no máximo 5%. Isso é extremamente importante, porque uma vez que mesmo ela aumentando 20% a sua receita, se os custos continuarem crescendo, você não tem o resultado que impacta no lucro líquido da companhia, como consequência na distribuição de proventos para o acionista. Parte importante é sempre o EBITDA, que eu falo para vocês acompanharem. Ele cresceu em todas as unidades de negócio. Porém, o segundo ponto importante dessa divulgação é o volume de vendas, caiu 2,2% nesse período, refletindo aquilo que eu acabei de passar para vocês, uma receita crescente, um lucro de 2,6 bi, um EBITDA ajustado crescente e um volume total em queda no período. Em resumo, para você que é investidor ou pretende se tornar sócio da Ambev, o resultado veio ok, veio em linha em todos os sentidos, tanto em lucro quanto EBITDA, é o resultado da Ambev no segundo tri. Na separação de empresas por categoria de Peter Lynch, a Ambev também é uma blue chip de crescimento lento e ela deve estar assim considerada e categorizada na sua carteira de ações. Primeira foto que a gente tem que tirar também, de acordo com Peter Lynch, é da DRE da companhia, histórico de receita, lucros e ou prejuízos no período. A Ambev tem um histórico crescente de receita, histórico crescente de lucros, sem nunca ter dado prejuízo no período. Extremamente importante isso para o acionista, para o sócio. Segundo ponto é o ROI, o Return on Equity, tese essa defendida por Warren Buffett. O ROI da Ambev também sempre muito bom. Hoje o atual está em 17,35%, muito de acordo com sua média histórica também de 17,8%. A Ambev sempre foi uma empresa extremamente eficiente, tá? Com altas margens, tanto margem líquida quanto margem bruta. Terceiro ponto a ser analisado, dividend yield, tese essa defendida por Louis Barsi, Benjamin Graham e outros grandes investidores. Ela tem um yield histórico baixo, tá? De 3,87, porém o momento dela nos últimos 2 anos, retorno ao acionista está na casa dos 5%. Para mim, um valor alto, porque a primeira vez que eu comprei a Ambev lá atrás, o meu yield não chegava a 3%. Meu yield estava na casa dos 2%. Hoje, meu yield on cost dela ultrapassa os 2 dígitos. Talvez não seja um momento tão ruim assim, olhando apenas esse número, tá? Por experiência minha. Quarto ponto, preço sobre lucro, famoso PL. Quem me conhece sabe que eu sigo a tese de Robert Shiller, tese de regressão à média de preço sobre lucro. E ela tem um PL histórico de 23, contaminado por um período aqui sim, porém sempre acima de 20, e hoje ela está com PL de 16. Não esperem jamais a Ambev ser negociada a múltiplos baixos, tá? Ela nunca foi esse tipo de companhia ao longo da sua história. E de acordo com a tese de Shiller, talvez agora não fosse um mau momento para estar entrando na companhia. Chegamos agora à parte de cálculos. Vamos calcular aqui o preço teto de Louis Barsi. Vamos pegar simplesmente aqui os dividendos pagos no período de 2022, ano fechado, e dividir por 6%, que é o mínimo aceitável por ele para estar recebendo em forma de remuneração da companhia. Nós chegaríamos no preço teto de 12,66, uma dízima periódica enorme. E aqui você já vê que isso não funciona para a Ambev. Você automaticamente já teria que excluí-la, uma vez que ela negocia sempre a múltiplos altos, como consequência um yield baixo.
Vamos calcular agora o preço justo, tese essa defendida por Benjamin Graham, pai do Value Investing. Aqui está a fórmula, caso vocês queiram consultá-la, pode parar o vídeo. Então a gente pega 22,5, multiplica pelo Earnings Per Share, que é o lucro por ação, 0,94. Novamente pelo Business Value Per Share, 5,40, que é o VPA. Você chega nesse resultado altíssimo. Nunca se esqueça de levar a raiz quadrada. Você tem um preço justo de apenas 10,68. Então, o que você nota aqui? Que em ambas as fórmulas, em ambos os cálculos, você tem um preço teto, bem como um preço justo, muito abaixo do preço de negociação atual da companhia. E é o que eu sempre falo para vocês. Tanto o preço teto como o preço justo, eles devem ser um norte para o acionista. Eles jamais devem ser um fator de decisão de entrada ou saída de uma companhia. Eles têm que apenas nortear vocês. Conclusão e gerenciamento de risco, parte essa mais importante para todo investidor. Se você não faz ainda, deveria fazer. Eu obtenho nota 4, ou seja, eu ainda a considero uma ótima empresa e já vou explicar o porquê do ainda. Porque de fato ela é. Ela nunca deu prejuízo, ela tem um excelente retorno e ela é extremamente eficiente. Agora, eu vivi o final dos anos 2000 com a Ambev, só que ela teve um período de uma taxa de crescimento em níveis altíssimos, a múltiplos altos. A Ambev, para vocês que são mais novos, aí, tem apenas 2, 3, 4, 5 anos no mercado de capitais, ela era a empresa da Bolsa de Valores. Ela era a queridinha de todos os investidores e eu peguei esse grande período dela. Pois bem, esse período passou, altas taxas de crescimento são insustentáveis ao longo prazo, chega um momento que você se torna uma blue chip com um nicho e obtém praticamente um monopólio. É tudo o que aconteceu com a Ambev. Essa é a história básica dela. Nós tivemos entrada de Heineken e diversas outras, e a Heineken é uma concorrente à altura para qualquer um. Ela vai não só se igualar, como ela vai superar todo e qualquer concorrente. O grande problema da Ambev é uma questão de market share e margens. Funciona assim. Você tem um market share onde a Ambev era predominante em basicamente tudo. De 2018, 2019 para cá, a gente teve muitos concorrentes entrando no mercado brasileiro, concorrentes premium. Setor esse premium, que já é liderado pela Heineken por uma ampla margem, ou seja, a Ambev já perdeu todo o setor premium. E uma vez que ela estava perdendo o market share, ela vinha perdendo ano após ano. Qual que é a principal tática de uma companhia quando ela começa a perder market share? Isso não vale apenas para setor de bebidas como a Ambev, vale para qualquer coisa, de venda de calçados a software de computador. Você começou a perder market share para concorrentes novos, o que automaticamente você faz? Você começa a diminuir a sua margem líquida, você começa a atacar nos preços, ou seja, eu não posso concorrer com determinado produto em termos de qualidade. O que eu vou fazer? Eu vou concorrer com eles em termos de preço. Então foi isso que a Ambev fez. Como ela perdeu o market share, ela deixou de ter dominância, ela perdeu o market share, ela começou a atacar a concorrência e tudo que diz respeito a preço. Então ela começou a segurar aumento de preço para estar contendo assim a sua perda de market share, para que os seus consumidores não fossem para a concorrência pura e simplesmente por preço. No que isso acarreta? O ROI dela vem caindo nos últimos anos, suas margens vêm caindo nos últimos anos, e as margens em todos os sentidos, margem bruta, margem líquida, margem EBITDA, por conta de concorrência. Então ela é uma empresa que não tem mais um monopólio, e quando você não tem mais um monopólio, você prejudica as suas margens. Prejudicando as suas margens, você prejudica o retorno ao acionista, no caso eu, você ou qualquer um que esteja pensando em entrar em Ambev. Gosto muito, ela é uma ótima empresa, porém as perspectivas futuras dela para mim, que não sejam através de MAs, se você não sabe, MAs em inglês são Mergers and Acquisitions, basicamente fusões e aquisições. Então, não sendo por esse caminho, ela não tem como mais crescer e a concorrência está aí para abocanhar o market share. Sim, simplesmente aceitem, vocês que, assim como eu, são acionistas da Ambev. O que não tira o mérito dela ter multiplicado o capital de diversas pessoas por muitos. E qual que é a única maneira de você se expor a isso? Eu sempre trago para vocês em todos os vídeos, aplicando as 3 chaves do sucesso, que consistem basicamente em encontrar excelentes empresas, comprá-las a preços atrativos, empresas com uma excelente gestão e nunca mais as venderem. Trancar elas às 7 chaves. Falamos hoje da Ambev. Não deixa de ver o vídeo da Taesa que eu acabei de soltar sobre o resultado dela. Ainda de noite eu vou estar trazendo Bradesco e Petrobras. Resultado do Bradesco eu estou esperando muito, muito mesmo. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.